Tudo que você chama de força, na verdade, é a corrente invisível que te mantém preso a pessoas que nem lembram do seu nome amanhã. Pense bem, cada vez que você revidou um comentário envenenado, cada noite em que você ficou acordado ensaiando aquela resposta perfeita que nunca foi dita, cada manhã em que você acordou pensando no que o colega falou na pausa do café, você entregou pedaços da sua vida para gente que dormiu tranquila enquanto você se consumia. E o pior é que você foi ensinado a chamar isso de coragem. Existe uma versão sua que ninguém alcança, uma versão que não treme quando vem ataque pelo lado, que não perde sono por fofoca de escritório, por estranho na internet, por ex-amigo cochichando nas costas. Uma versão que caminha pelo mundo com tanta confiança silenciosa que as pessoas sentem antes mesmo da boca abrir. E essa versão não é fantasia reservada a famosos, herdeiros ou a quem teve infância perfeita. Está disponível para você agora, neste exato momento. Mas o caminho exige um preço alto. Você vai precisar desaprender quase tudo que te empurraram goela abaixo sobre o que significa ser forte. Te disseram que força é gritar mais alto, é ter sempre uma resposta na ponta da língua, é provar ponto, é mostrar que ninguém te pisa. E por causa disso, você desperdiçou anos, talvez décadas, queimando seus recursos mais preciosos em pessoas que nunca valeram um único minuto. Cada réplica afiada que você cuspiu deu energia a quem não merecia respirar perto de você. Cada explicação que você ofereceu a quem nunca teve intenção de entender foi um pedaço do seu poder entregue de bandeja. Hoje, isso termina. Vou te apresentar 7 leis psicológicas, princípios que pensadores estratégicos refinaram durante séculos, leis que vão mudar completamente a forma como você existe no mundo. Não para te transformar em pedra fria, mas para te tornar genuinamente intocável. Amigos, se inscrevam e deixem o like. Isso ajuda demais o canal. E o que vem agora é o segredo que muda tudo. Lei número 1. Sua atenção é o bem mais caro que você possui. Mais caro que o tempo, mais caro que o dinheiro, mais caro do que qualquer coisa que cabe numa carteira. E isso vai contra tudo o que te disseram. A maioria das pessoas acredita que tempo é o ativo mais valioso. Mas tempo sem atenção é uma carcaça vazia. Você pode ter todas as horas do mundo livres na sua frente, mas se o seu foco está estilhaçado em 1000 pedaços, espalhados por dramas alheios, notificações sem fim e ressentimentos antigos, você está falido nas únicas moedas que importam. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta com clareza. Onde a sua atenção pousa, o poder vai atrás. Para todo lugar, sem exceção. Cada momento em que você entrega seu foco, sua energia mental, sua banda emocional para alguém, você está fazendo um investimento. E todo investimento responde a uma única pergunta: qual o retorno disso? Quando você responde com raiva a quem te desrespeitou, qual o retorno? Quando você fica 3 horas da noite mastigando emocionalmente o que o colega disse no almoço, qual o retorno? Quando você entra na briga digital com um perfil anônimo às 2 da manhã, qual o retorno? A resposta é nenhum. Pior, é negativo. Porque você pagou o preço sem receber nada de volta. Pessoas verdadeiramente fortes, no nível mais profundo, entendem isso na pele. Tratam a própria atenção do jeito que um investidor sério trata o capital. Não jogam em qualquer porta que bate, não espalham em qualquer brilho passageiro. São cruelmente seletivas. E é exatamente por causa dessa seletividade que a atenção delas pesa. Quando essas pessoas olham para você, você sente. Quando dedicam 1 minuto, esse minuto vira ouro. A mudança prática começa hoje. Antes de qualquer reação, antes de responder, antes de gastar um único pingo de energia, faça uma pergunta. Isso merece. Se a resposta for não, você segue em frente. Sem culpa, sem segundo pensamento, sem justificativa.
E é aí que entra o segundo segredo, aquele que praticamente ninguém domina e que separa quem é dono da própria vida de quem é refém dela. Lei número 2. O silêncio não é rendição, é dominação pura. E aqui está a verdade que vai virar a sua cabeça do avesso. Tudo o que te ensinaram sobre o silêncio é mentira deslavada. Você cresceu num mundo que premia barulho. A voz mais alta ganha o microfone. Quem tem resposta na ponta da língua é considerado esperto. Quem nunca recua de uma briga verbal é tratado como forte. E por causa disso, você aprendeu a ligar silêncio com fraqueza, com derrota, com cabeça baixa. Mas eu preciso que você inverta esse roteiro agora. Porque do ponto de vista psicológico, nada poderia estar mais distante da realidade. Quando alguém te ataca e você revida na hora, o que você acabou de fazer? Você validou o ataque. Você confirmou que aquelas palavras tinham um peso suficiente para te puxar para dentro da briga. Você entrou na arena do oponente, jogou pelas regras dele, gastou sua energia no terreno dele. E mesmo que vença a discussão, você perdeu algo muito mais caro. Você mostrou exatamente onde dói. Mas quando alguém te ataca e você não diz absolutamente nada, tudo muda de lugar. O silêncio, no momento certo, é a resposta mais desestabilizadora que existe. Porque o cérebro humano é programado para esperar reação. Quando alguém solta um soco verbal e atinge o ar, isso cria um tipo de vertigem psicológica. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Esperava resistência, encontrou nada. E esse nada começa a trabalhar dentro dela de um jeito que palavras nunca conseguiriam. Ela começa a se perguntar: será que ele ouviu? Será que nem ligou? Será que sou tão pequeno que nem mereço resposta? A incerteza é uma serra elétrica em câmera lenta dentro da cabeça dela. E enquanto ela queima por dentro, você já seguiu sua vida. Porém, existe um detalhe oculto sobre o silêncio que muda toda a equação, e quase ninguém sabe disso. E o detalhe é o seguinte: cada palavra que você fala é informação. Cada vez que você se explica, você revela o que importa para você. Cada vez que você se defende, você desenha um mapa dos seus pontos fracos. E qualquer pessoa que queira te manipular vai guardar esse mapa para usar contra você na próxima oportunidade. O silêncio entrega zero. Zero dado, zero pista emocional, zero fragilidade exposta. Você se torna, num sentido muito real, ilegível. E gente ilegível é impossível de controlar. Isso não significa que você nunca mais abre a boca. Existem momentos que pedem a sua voz, sua presença inteira, sua paixão. Mas esses momentos precisam ser escolhidos por você, não arrancados por provocação. Estratégicos, não impulsivos. Quando você fala depois de muito silêncio, suas palavras pesam toneladas. Pesam justamente porque você não fala à toa. Lei número 3. A escassez é um motor secreto do valor. E aqui chegamos num princípio que vai mexer profundamente com a forma como você se entrega às pessoas. O cérebro humano é programado, no nível mais primitivo, para valorizar o que é raro e descartar o que é abundante. Não é frescura, não é jogo, é biologia. Escassez sinaliza valor, abundância sinaliza descartável. E a maioria das pessoas aplica isso para produtos, dinheiro, status, mas falha completamente em aplicar para si mesma. Para o próprio tempo, para a própria presença, para a própria disponibilidade. Pense agora numa pessoa do seu passado. Talvez um relacionamento, talvez uma amizade, alguém que estava sempre lá. Sempre disponível, sempre largando tudo quando você ligava, sempre respondendo na hora, sempre acomodando seus horários. E sendo brutalmente honesto, depois de um tempo, como você se sentia em relação a ela? Provavelmente algo entre conforto morno e tédio sufocante. E aqui está a parte que dói. Você não valorizou aquela presença do jeito que devia, justamente porque ela estava sempre disponível. Não custava nada chegar até ela. E a gente nunca valoriza o que não cobra preço.
Mas existe uma armadilha escondida nesse princípio, que destrói até quem entende a teoria, e poucos conseguem escapar dela. A armadilha é essa. Quase todo mundo, ao tentar aplicar escassez, cai do penhasco para o lado oposto. Vira frio, distante, calculista, transforma escassez em ausência. Some sem motivo, demora horas para responder de propósito, finge desinteresse para parecer raro. E o resultado é desastre. As pessoas não sentem valor, sentem joguinho, não sentem magnetismo, sentem desonestidade. Escassez verdadeira não é truque, é alinhamento. Agora pense numa pessoa diferente, alguém seletivo, em quem você nunca tinha total certeza se ia receber resposta, alguém cuja atenção parecia conquistada e não distribuída. Quando essa pessoa aparecia, ela parecia inteira, olhando nos seus olhos, presente de verdade. E como você se sentia em relação a ela? Você pensava nela quando ela não estava. Você esperava o próximo encontro com algo que parecia fome. Você guardava aquele momento porque ele tinha sido raro e real. Isso não é manipulação. Isso é a engrenagem mais antiga do desejo humano. O princípio prático é simples de entender e duro de aplicar. Esteja presente, mas seletivo. Apareça inteiro quando aparecer, mas pare de estar em todo lugar para todo mundo o tempo todo. Pare de responder a cada notificação em 30 segundos como se a sua vida dependesse disso. Pare de reorganizar a agenda inteira sempre que alguém precisa. Pare de se fazer tão perpetuamente disponível que as pessoas começam a tratar sua presença como o móvel da sala. Porque elas vão. Sempre vão. Deixe sua disponibilidade refletir suas prioridades reais. Quando estiver presente, esteja presente de verdade. Quando algo ou alguém não merecer, recue sem culpa. Não é frieza, é intencionalidade. E quando as pessoas começarem a sentir essa intencionalidade, o seu valor na vida delas dispara. Mas existe uma lei ainda mais sutil, mais perigosa, que separa quem é manipulado todos os dias de quem caminha intocável. Lei número 4. O poder hipnótico da não-reação. E aqui está algo que as mentes mais estratégicas descobriram há séculos e que o resto do mundo continua sem perceber. A sua não-reação é mais devastadora do que qualquer reação que você poderia escolher. Quando alguém tenta te provocar, seja com um insulto direto, comentário envenenado por baixo, alfinetada nas redes sociais, elogio com farpa escondida, essa pessoa está executando uma estratégia, mesmo sem saber. O que ela quer no fundo é tomar o volante. Quer dirigir o seu estado emocional. Quer te deixar com raiva, encurralado, envergonhado, sem chão. E no momento em que você reage do jeito que ela esperava, ela venceu. Você entregou o controle nas mãos dela. Mas quando você não reage, quando você atravessa com o olhar, quando você continua o seu dia completamente intocado, quando você não dá nem um pingo de reconhecimento de que a tentativa dela existiu, algo fascinante acontece dentro da cabeça dela. O cérebro humano funciona em ciclos de feedback. A gente age e espera resultado. Quando alguém te provoca e você reage, o ciclo fecha. Ela aprende que aquela tática funciona. Ela arquiva isso para usar de novo. Mas quando você não reage, o ciclo fica aberto. Não tem fechamento. E o cérebro dela vai rodar a mesma cena em loop, procurando uma resolução que nunca chega. Esse ciclo aberto consome psicologicamente. Vira uma obsessão de fundo. Ela revive o momento, se questiona, repassa a cena 100 vezes. E toda essa energia mental que ela está queimando é energia que ela está gastando em você, enquanto você não gasta absolutamente nada nela. Deixe esse pensamento descer. Ela está travando uma guerra que você nem sabe que existe e está perdendo sozinha. Funciona em qualquer escala. O colega que solta uma indireta e te vê rir e seguir em frente. O perfil que escreve algo venenoso e não recebe nem um clique de volta.
O ex que tenta chegar até você através de amigos comuns e descobre que tudo bate na sua armadura e cai no chão. Mas existe uma categoria de pessoas que, mesmo assim, continuam tentando. E o que fazer com elas é onde quase todos erram. Lei número 5. Saiba quem cortar e corte limpo, sem dó. Essa é talvez a lei mais difícil de engolir, porque mexe com a parte da gente que foi educada para ser boazinha, paciente, compreensiva até quando virou capacho. Mas eu vou te dizer uma coisa que poucos têm coragem de admitir. Nem todo mundo na sua vida merece estar lá. Pode parecer cruel à primeira vista, mas é uma das verdades mais compassivas que você pode aceitar. Porque quando você permite que as pessoas erradas ocupem espaço dentro do seu mundo, você não drena só os seus recursos. Você também tira das pessoas certas a melhor versão de você. Existem três categorias específicas de gente que precisam ser examinadas com honestidade brutal e cortadas com mão firme, se for o caso. A primeira são os adversários ativos. E aqui não estou falando de gente que discorda de você, porque discordância saudável é ouro puro. Estou falando de quem trabalha contra você por dentro, os que sorriem de frente e te minam pelas costas, os que celebram em silêncio quando você tropeça e diminuem cada vitória sua com algum comentário. Os que no fundo do peito prefeririam te ver fracassar. Quando você identifica essas pessoas, a tentação imediata é expor, confrontar, fazer cena, mostrar para o mundo quem elas realmente são. Você quer justiça, quer que todos vejam a verdade. Mas a realidade estratégica é outra. Engajar com elas dá a elas o que mais querem: plataforma. Relevância. Atenção. Te puxa para um nível onde a luta consome todas as suas forças e não sobra nada para o que importa de verdade, que é continuar subindo. O movimento certo é apagá-las, sem holofote, sem discurso, sem despedida. E o que vem depois desse apagamento é onde quase todo mundo escorrega. E o que vem depois é o seguinte: você precisa parar de mencionar essas pessoas, parar de checar o que andam fazendo, parar de deixar a existência delas moldar uma única decisão sua. E aí, continuar construindo, continuar vencendo, continuar subindo a montanha. Porque o seu sucesso é a resposta mais devastadora que existe, mais cortante do que qualquer palavra você poderia gritar na cara delas. A segunda categoria é a dos críticos crónicos. Essas pessoas nunca criam nada, nunca constroem, nunca arriscam, nunca colocam o próprio trabalho na mesa para ser julgado. Só ficam sentadas na arquibancada, destruindo quem teve coragem de entrar no campo. E aqui está a libertação. Essas pessoas não são problema seu, não são responsabilidade sua. Você não deve nada a elas, nem resposta, nem defesa, nem um segundo de consideração mental. A única coisa que crítico precisa para sobreviver é plateia. No instante em que você para de fornecer essa plateia, ele desaparece. E tem uma ironia bonita aqui. Quanto mais você constrói, mais eles vão criticar. Quanto mais alto você sobe, mais ácido fica o veneno que cospem. E essa intensidade é exatamente o termômetro do quanto eles estão sufocados pelo seu progresso. Seu sucesso não discute com crítica. Seu sucesso torna a crítica completamente irrelevante. Mas existe uma terceira categoria, e essa é a mais perigosa de todas, a mais venenosa, a mais difícil de identificar, a que destrói lentamente sem você nem perceber: os drenadores de energia. Eles não se parecem com inimigos, pelo contrário, eles parecem amigos próximos. Agem como aliados de longa data, têm cara de quem se importa, falam coisas certas nos momentos certos. Mas devagar, dia após dia, eles te esvaziam por dentro, como se tirassem ar de um pneu. E você nem percebe enquanto está acontecendo, porque tudo parece relacionamento normal. E o que você está prestes a descobrir sobre eles vai mudar para sempre quem fica perto de você. Os drenadores de energia funcionam assim.
Sempre tem uma crise, sempre tem uma emergência, sempre tem alguma situação que exige a sua atenção, o seu conselho, a sua presença emocional inteira. Cada conversa termina e você fica ali, esvaziado, como se tivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. E quando você finalmente cria coragem para impor um limite, sabe o que acontece? De alguma forma, no fim do dia, é você que sai dali sentindo culpa, como se você fosse a pessoa egoísta da história. E aqui vai a verdade que ninguém te conta sobre essa categoria. Drenadores não melhoram. As crises não terminam. Os problemas não se resolvem. Porque o que essas pessoas estão viciadas não é a solução, é a atenção. A sua atenção. E você vem fornecendo essa atenção há anos, porque você é uma boa pessoa, porque você se importa, porque foi educado a achar que abandonar quem está sofrendo é traição. Mas aqui está o detalhe cruel. Despejar a sua energia dentro de um poço sem fundo não ajuda quem está dentro do poço, só joga você lá dentro junto e destrói você, sem nenhum benefício para o outro. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência. É o oxigênio do avião que precisa ser colocado em você primeiro. Você não consegue aparecer inteiro para quem realmente merece, se foi sugado até a casca pelos que não merecem. Cortar limpo significa algo bem específico. Não é crueldade, não é discurso de despedida grande, não é anúncio público nem cena dramática. É apenas redirecionar sua energia em silêncio, com consistência, de forma permanente, em direção às pessoas que somam a sua vida em vez de subtrair. E é exatamente aqui que entra a fundação que sustenta tudo o que viemos construindo até agora. Lei número 6. Construa uma mente que nada penetra. A razão pela qual as pessoas conseguem entrar embaixo da sua pele, controlar suas emoções, te tirar do trilho, não é porque elas têm algum poder mágico sobre você. É porque você ainda não construiu a estrutura interna que torna alguém genuinamente intocável. Essa estrutura tem nome: soberania emocional. E soberania emocional não significa parar de sentir. Não significa virar pedra fria, distante, desligada da vida. Significa que você é quem decide o que te afeta, quando te afeta e em que intensidade. Os eventos lá fora acontecem, mas eles não dirigem mais o seu mundo de dentro automaticamente. Você é o governador do próprio estado emocional. Não as pessoas ao seu redor, não o noticiário, não os críticos, não as circunstâncias do dia. A maioria das pessoas é exatamente o oposto disso. Vive sendo o que os psicólogos chamam de emocionalmente reativa. Alguém solta uma crítica leve e o humor desaba pela escada. Alguém ignora uma mensagem e a pessoa entra numa espiral de insegurança que dura dias. Alguém desafia uma decisão e ela ou explode na hora ou se fecha como concha. O estado interno fica refém dos inputs externos. E quem souber pressionar esses botões tem controle absoluto sobre quem vive assim. O primeiro passo para sair dessa prisão é a autoconsciência radical. Você precisa identificar com precisão cirúrgica os seus gatilhos. Quais palavras te derrubam? Que tipo de comentário te coloca na defensiva instantânea? O que faz você sentir aquela necessidade quase física de explicar, justificar, provar? O que te enche de raiva o suficiente para fazer algo que você vai lamentar amanhã? Esses gatilhos são as rachaduras na sua armadura. E quem quer te controlar, consciente ou não, vai encontrar essas rachaduras e pressionar nelas. Mas existe um segundo passo, e é nele que quase todo mundo desiste antes de chegar à virada de verdade. E o segundo passo é a de sensibilização deliberada. Em palavras simples, expor você mesmo, repetidamente, ao que costumava te derrubar, até parar de te derrubar. Não fugindo, encarando, com calma cada vez maior. Alguém questiona sua competência e, em vez de inflamar, você fica curioso. Alguém tenta te constranger em público e, em vez de encolher, você permanece firme no chão. Alguém tenta te diminuir e, em vez de absorver aquele veneno, você deixa escorrer
como água em vidro polido. Demora, exige prática. Mas do outro lado dessa prática, existe uma pessoa que não pode mais ser manipulada. As velhas táticas falham, e quando alguém percebe que as ferramentas que sempre funcionaram em você não funcionam mais, uma de duas coisas acontece. Ou nasce respeito genuíno, ou a pessoa se afasta. Os dois resultados são vitória. Mas tem uma última lei, a mais sofisticada de todas, e ela vai contra absolutamente tudo o que essa cultura te ensinou. Lei número 7. A arte de vencer sem se mover. Te disseram que poder é ação, que vencer é lutar, que parar é perder. Por causa disso, você se exauriu, brigou em toda a batalha, respondeu a toda provocação, tratou cada desafio como emergência e quase tudo foi energia desperdiçada. Inação estratégica é a disciplina de saber o que se resolve sozinho e o que realmente exige você. Espalham boatos. O reativo entra em controle de danos e confirma que doeu. O estratégico continua entregando o resultado e o tempo desmonta a mentira. Aparece um competidor te imitando. O reativo entra na corrida. O estratégico ignora, e sem corrida não existe derrota. A moral de tudo isso é uma só. Sua paz silenciosa derrota mais inimigos do que qualquer grito você poderia dar. Sua quietude vira imã. Sua ausência das brigas pequenas é o sinal de que você está jogando outro jogo. E agora, a pergunta que precisa de resposta sua. Quem foi a última pessoa para quem você gastou energia que ela nunca mereceu e por que você ainda permite isso? Escreve nos comentários, eu vou ler. Se essas leis te tocaram fundo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora vai. Seja intocável.